Olá, tudo bem? Na década de 70, eu trabalhei muito com ensino de língua portuguesa para o antigo supletivo, chamado curso supletivo, que hoje foi substituído pelo chamado EJA. EJA, essa sigla EJA quer dizer Ensino de Jovens e Adultos, EJA. Mas naquela época chamava-se supletivo. Era aquele curso destinado a fazer que aquelas pessoas que tinham deixado de estudar por longos anos voltassem a recuperar o tempo perdido, prestando o supletivo, que hoje é o EJA, né? Isso é para compensar o tempo perdido. E eu dei aula por 4 anos para o então supletivo daquela época. E era muito comum no curso supletivo pessoas com idade avançada, né, que tinham deixado de estudar há muito tempo e voltaram para a sala de aula para compensar o tempo perdido por meio das provas do supletivo. E numa das aulas de português que eu estava dando para uma das turmas, essas turmas do supletivo, como eu estava dizendo, eram frequentadas assim bastante por pessoas de idades avançadas, depois dos 40 anos, 50 anos, mais de 60 anos. Eu tive aluno, por exemplo, de 80 anos no supletivo. Então, numa das aulas eu estava comentando sobre acentuação, fui falar sobre acentuação. E, é claro, você sabe que a principal coisa, a primeira coisa que se precisa conhecer para acentuar é a sílaba tônica. Até porque é em cima da sílaba tônica que vão os acentos, né? Os circunflexos, os agudos. Não confundir com tio, né? Tio não é acento, é um sinal de nasalização. Os acentos usados, né, para a classificação das palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, os acentos são os agudos e os circunflexos. Então eu estava ali falando sobre isso com os alunos e mostrando a dificuldade que muitas vezes as pessoas têm em trabalhar com sílaba tônica. Inclusive é muito comum pessoas deslocarem a sílaba tônica das palavras, fazendo com que deixem de colocar os devidos acentos ou que coloquem acentos que não deveriam. Por exemplo, em palavras diminutivas, como cafezinho, chapeuzinho, veja, nessas palavras diminutivas, a sílaba tônica sempre vai para o in, de zin, né? Chapeuzinho, cafezinho. A sílaba tônica é lá no i, de zin. Mas como a palavra chapéu, por exemplo, tem acento pelo ditongo el aberto, que é um dos casos de acentuação, então, por exemplo, a pessoa mantém o acento na palavra chapeuzinho, né? Bota aquele acento como se fosse chapéuzinho. Mas veja, quem tem acento é, por exemplo, chapéu. Quem tem acento é café. Mas cafezinho, chapeuzinho, aí a sílaba tônica desloca-se para o zinho, então o acento deixa de existir. E se você mantém o acento, você vai ter que falar chapéuzinho, cafézinho e assim por diante. Mas está aí o que eu quero lembrar a você, o quanto é comum pessoas não saberem trabalhar com a localização da sílaba tônica. Lembrando que quanto à posição da sílaba tônica, as palavras são oxítonas, quando a sílaba tônica é a última, paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima, e proparoxítonas, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, por isso que os acentos acontecem na última sílaba, na penúltima sílaba ou na antepenúltima sílaba. E aí eu estava falando exatamente sobre essa mania de as pessoas deslocarem a sílaba tônica e, consequentemente, falarem erradamente, acentuarem erradamente as palavras. E uma palavra, por exemplo, você está cansado de ver muita gente falar, por exemplo, catéter, até na área da saúde, em que trabalham as pessoas que deveriam, né, pronunciar adequadamente essa palavra, as pessoas falam catéter, como se ela fosse paroxítona.
E se fosse catéter, seria paroxítona terminada em R, aí seria acentuada no T. Mas não é. Por que não é acentuada? Porque não é catéter, não é paroxítona, é cateter. Ela é oxítona e não leva acento. E como essa palavra, existem tantas outras, e eu estava comentando com os alunos, exatamente ali eu citei como exemplo a palavra interino, que é uma palavra que também as pessoas pronunciam sempre erradamente, falam erradamente. A palavra é interino, é uma proparoxítona, por isso, inclusive, leva acento no ino, porque toda palavra proparoxítona é acentuada. Então, interino, como é proparoxítona, leva acento no ino, é interino. O que quer dizer interino? É um intervalo de tempo, normalmente simultâneo. Por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo para você, e nesse ínterim passa uma moto fazendo um grande barulho ali fora. Então, ínterim é um intervalo de tempo simultâneo. Só que muita gente fala inteirinho. Eu estou aqui gravando esse vídeo e nesse inteirinho passa uma moto. Não, mas não é inteirinho, é ínterim. Aí eu falei para os alunos, né, que a palavra é ínterim. Não, eu falei que não existia a palavra inteirinho. Aí, de repente, um senhor, já de uma idade bem avançada, eu imagino que aquele senhor tivesse ali mais de 60 anos, levantou a mão e falou para mim: mas professor, não existe a palavra inteirinho? Eu falei: não existe, a palavra é ínterim. Expliquei para ele, dei alguns exemplos. Ele falou: mas inteirinho, não existe a palavra? Eu falei: não existe essa palavra inteirinho. Ele pegou e falou: professor, mas, por exemplo, se eu pego meu carro e saio andando por uma rodovia, e de repente aconteça ali um acidente comigo e meu carro venha a capotar, mas graças a Deus eu saio de lá sem nenhum arranhão. Como é que eu saí de dentro do carro? Eu não saí inteirinho de dentro do carro? Aí eu ri muito daquilo, achei muito engraçado. Eu pensei até que aquele senhor estivesse brincando, mas aí eu notei pelo rosto dos demais colegas dele, pelo praticamente o resto da sala, que muitos ficaram com aquela cara de dúvida, como se, poxa, mas aí eu saí inteirinho de dentro do carro, não sofri nenhum arranhão. Aí quando eu percebi que a pergunta era séria e que não era dúvida só dele, que era de uma boa parte da sala, aí eu peguei e falei: não, aí que eu entrei no clima, né, da seriedade da pergunta. Eu era muito garoto, inclusive, na época. Isso aconteceu nos idos de 73, eu tinha 23 anos. Aí eu falei: não, nesse caso aí, se o senhor capotou o carro, não teve nenhum arranhão, aí o senhor saiu inteirinho. Essa palavra é o diminutivo de inteiro. Só que é inteirinho. Fala-se em eu sair inteirinho. Esse inteirinho é uma forma coloquial, é uma forma popular de se falar. É muito comum o senhor encontrar a pessoa falando, por exemplo: hoje eu estou inteirinho, eu vou sair para farra. Mas aí a pessoa teria que dizer inteirinho. Só que na linguagem comum, coloquial, fala-se inteirinho. Eu estou inteirinho hoje, eu fiquei inteirinho esse final de semana, eu não sofri nenhum arranhão, eu saí inteirinho de dentro do carro. Mas isso é uma forma popular, coloquial, não existe essa palavra escrita. Quando o senhor for escrever, tem que ser inteirinho para o masculino, inteirinha para o feminino. Aí ele agradeceu muito, até humildemente, aquele senhor, e falou: nossa, professor, mas eu sempre pensei que a palavra fosse inteirinho nesse caso aí. Falei: não, isso aí é uma deturpação, é uma forma comum, uma forma popular de se trabalhar o diminutivo de inteiro, que seria inteirinho, né? Ele agradeceu muito, e eu notei que uma boa parte da turma ali também não sabia isso e passou a ter noção a partir dessa explicação. Que fique aí também para você, qualquer dúvida que tenha encaixado na sua realidade, espero ter resolvido um pouco com este nosso vídeo. Um abraço, até o próximo encontro.